Olá, você internauta da Web TV do site Bocão News. Começa agora mais um programa Pauta Livre. Eu estou aqui com vocês como sempre e comigo aqui ao meu lado a grande Yasmin Barreto. Seja Tudo bem, bem-vinda boa tarde. a esse programa duplo. Há um tempo a gente não... Juntos! Já que a gente vai falar de família hoje, a família Bocão News vai entrevistar aqui a Tânia Mara Lapa Goldinho. Ela é professora, advogada e autora desse livro aqui, Deveres Conjugais, Efeitos Jurídicos na Ocorrência de Ruptura da Sociedade Conjugal. Boa tarde, seja bem-vinda, Tânia. Boa tarde, Tudo bem, Yasmin. doutora? Boa tarde, Rafael. Família é um Prazer tema... enorme. Obrigado, a gente que agradece a sua participação aqui. E família é um tema que não sai de moda, né? É um tema que está sempre em evolução, mas alguns aspectos estão sempre presentes. Eu queria que você começasse falando sobre, entre os diversos tipos e denominações de família, o que é que não falta, o que é que está sempre presente? Na contemporaneidade, a tônica do direito de família, reconhecido pelo próprio ordenamento jurídico, é o afeto, né? O afeto é quem, digamos assim, legitima a família. Diferentemente lá de trás, quando tínhamos uma codificação civil no século passado, onde legítimo era a biologicidade. Sim. Legítimos eram os parentes biológicos. É o laço de sangue, né? É o laço de sangue. Sim. E com relação à filiação, era uma coisa muito perversa, porque filhos legítimos era aquele que o casamento demonstrava ser, já que a paternidade era tido, como ainda é hoje um pouco, presunção, que o casamento é que legitima e diz que é, né? Esse parâmetro para a contemporaneidade mudou completamente. Hoje a gente tem uma quebra de paradigmas de família tradicional que neste milênio não tem mais como funcionar diante de vários quadros que o ordenamento jurídico reconhece. Então, isso é muito importante para a felicidade do homem, constituir a família que ele lhe agrada, que ele faz feliz. Onde tem sentimento, afeto, Isso. é família. É família, é família. Desde que assim seja reconhecido pelos partícipes, né? Sim. Na verdade, essa via do afeto é a via de mão dupla, da reciprocidade, da convivência, daquele jeito, daquele modo. Essa é a concordância implícita, né, dessa convivência. Agora, dentre tantas denominações, família homoafetiva, monoparental, temos diversas denominações, onde se quadra a questão das famílias invisíveis? Bom, esse assunto é fantástico, porque as famílias invisíveis não estão nesse enquadramento, sequer estão regulamentadas pelo ordenamento positivado. E esse é um emblema que eu trato a questão das famílias que a gente não vê os laços biológicos e a identificação genética desses partícipes dessa união familiar. Ou seja, famílias invisíveis, eu estou falando de famílias que têm filhos sob a égide da reprodução artificial assistida, né? As filiações artificiais é que hoje dão a nota da invisibilidade do biológico que os conduz, né? Então, isso é novo? Não, eu não estou tratando disso a primeira vez. Eu me lembro de uma leitura interessante, que eu digo muito aos jovens, digo a vocês, digo aos internautas que estão a nos ouvir, um livro antigo, de 1938, de Aldous Huxley. Ele escreve de um admirável mundo novo, que em 1938 para hoje já se vão muitos anos. E ele fala de uma sociedade de castas, onde não tem vínculos biológicos e nem sentimentais. É um livro terrível, é uma utopia, mas você se assusta com a visão desse moço, né, que escreveu isso há tanto tempo. Passa um pouco por isso. E eu quero dizer com isso o seguinte: o doador do material genético masculino, ele vai ao banco de doação, de fertilização humana, e faz a doação do seu material genético, acreditando em quê? No anonimato. Sim. Ele faz exatamente isso porque ali, naquele laboratório, está instalado um serviço que tem um consentimento antes para essa finalidade e com tudo descrito e acertado.
esse doador, em geral, faz essa doação, depois aquele material genético, para a gente fugir um pouco da linguagem da biotecnologia, esse material genético vai ser concebido in vitro, através de um embrião humano, e pode ser colocado no útero gestacional de alguém. Nasce fulano. É filho de quem? Não interessa. Ele será filho do afeto. Ele será filho de pessoas que o desejaram ter na vida, né? Então, se a gente corre para o direito comparado e vê como é isso na França, como é isso na Itália, como é isso nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem lá álbuns para escolher o que quero na fertilização de meu filho. Sim. Se quero que ele seja assim, assado, de olho azul, de olho verde, e etc. A gente fica a imaginar até quando e até onde vamos chegar com as produções da reprodução assistida, da fertilização artificial. Por conta de que, no Brasil, não temos ainda uma lei que regulamente a espécie. As famílias invisíveis, e dessa forma constituídas, elas são hoje regulamentadas por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É o Conselho Federal de Medicina que diz a regra como se proceder na produção da filiação artificial. Mas diante disso, chegam muitas demandas ao judiciário envolvendo essa temática? Chegam muitas demandas porque alguns filhos querem saber quem é meu pai. Né? Tem uma célebre frase, por que me abandonou? Isso acontece com a adoção. A adoção simples, em algum tempo, os pais adotivos, que não são adotivos, são pais legítimos, né? Não se fala nisso. As certidões de nascimento são todas iguais. Né? O CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, até padronizou essas certidões de nascimento. E então, chega um momento que as famílias vão preparando aquele neném, aquele bebê que chegou para não ter nenhum problema pelo fato de ter sido adotado. Né? E eles lá para as tantas, eles querem saber quem é meu pai, por que me deixou, por que não me quis. Sempre acabam surgindo esses questionamentos, né? Sempre É acabam um direito surgindo. da criança, do filho saber? Sim, ainda é. No Brasil ainda é. O direito à identidade genética. Então, as famílias invisíveis chegam com um outro senão, com um outro arcabouço jurídico e teórico, não é? De que não se sabe, nem pode se saber. E aí acaba causando conflito, né? E acaba do que é a proposta, né? Isso, da reprodução. Exato, da reprodução. Então, a gente lê em outros direitos, não sei se na França li alguma coisa sobre isso, porque Famílias Invisíveis faz parte de um trabalho maior em direito médico que eu estudei sobre a biotecnologia e a mudança de paradigma nos laços de parentesco. Né? E então, os filhos, em algum momento, uns filhos dizem, puxa, eu não tenho um chão, eu não sei o que faço. Não é? A gente tem que lembrar, e não pode se esquecer, que nesse processo, não é novo, também não é novo, não só por Aldous Huxley de ter visto dessa forma o futuro e a natureza humana, né? Ter visto o futuro e o futuro da natureza humana. Sim. Mas, atualmente, a gente tem que considerar que o primeiro bebê de proveta no mundo tem 40 anos. Foi na Inglaterra, não é? Louise é uma moça que tem 40 ou 40 e poucos anos já. No Brasil também já tivemos ensaios desse tipo. E tramita no Congresso uma legislação para regulamentar esse modus, esse comportamento, essas práticas, porque atualmente só o Conselho Federal de Medicina é que tem as normas sobre ela. Então, existe nisso as leis do mercado, da oferta e da procura, que é preciso serem regulamentadas, né? Para que as pessoas se sintam mais seguras em procurar esses expedientes para ter filhos. As inseminações artificiais vieram para o mundo, vieram para o Brasil. É por isso que o Conselho Federal de Medicina regulamenta como uma forma de dizer a nós todos que não existe infertilização. Todos nós podemos ter filhos.
Filho é um direito constitucional, é até um direito constitucional. A Constituição fala no planejamento familiar, que é de livre decisão do casal. Então, é um direito constitucional, podemos ter. E se não podemos ter na forma que supomos, seja a natural mais tradicional, podemos ter da forma artificial e ter filhos... E legitimidade absoluta, independente. Por conta do afeto, nos dirigimos ao cartório de registro e fazemos o registro da criança. Agora, dentro desse tema, Tânia, do surgimento de novos arranjos familiares, em sua opinião, há uma complexidade maior no trato com esses assuntos? Hoje, por exemplo, a gente tem famílias homoafetivas e aí se discute a adoção por casais homoafetivos e aí surgem polêmicas acerca de opiniões proferidas em entrevistas ou na própria internet, criticando duramente a liberação desse tipo de adoção. Há uma complexidade maior no trato com esses assuntos atualmente? Não, eu não vejo. A adoção hoje para casais homoafetivos é tal qual para casais heteroafetivos, tal qual para uma única pessoa solteira que queira adotar. Não há distinção. É o mesmo procedimento. Você vai buscar o seu registro no Cadastro Nacional de pessoas para adotar e você vai seguir o passo a passo desse processo, né? Fim do qual você vai ter o seu filho devidamente registrado como filho seu, filho de 2 homens, filho de 2 mulheres, filho de uma mulher e um homem, filho de uma só mulher. Enfim, eu não vejo mais, atualmente eu já não vejo mais. Recentemente eu fui a Camaçari porque algumas pessoas moram naquela jurisdição e de forma muito tranquila, uma comarca assim no interior, a gente pode pensar que seja um pouco diferente, esse eventuário, não, muito tranquila, para protocolar um pedido de adoção para um casal homoafetivo. Então, eu acho que se algum dia isso aconteceu, eu acho que agora não. Eu acho que agora o que temos que fazer é a revolução dos costumes, né? A convivência na escola, a convivência na sociedade, a convivência com o vizinho, para tornar esse comportamento uma coisa natural E que, na verdade, é exatamente essa a raiz do problema, né? Entre as diferenças, porque parece que as pessoas criam essa distinção, essa questão do problema, que talvez uma família homoafetiva entre 2 homens ou 2 mulheres com a criança talvez cause problemas psicológicos para a criança, não seja funcional como as famílias convencionais, né? É possível, porque o preconceito está dentro da nossa alma, né? Está dentro da alma de cada um, né? No seu contexto de conhecimento, no seu contexto de relacionamento, né? A vida da relação social tem esses entraves. Mas eu acho que hoje estamos a passos largos de um bom entendimento social. Eu acho que mais positivo do que negativo. Ok, a gente conversa com Tânia Godinho, ela é escritora, autora do livro Deveres Conjugais, professora, mestre em família, está aqui batendo um papo com a gente sobre família, novos arranjos familiares. E quando, Tânia, eu citei a questão da complexidade, por exemplo, veio à tona recentemente um projeto que tramita no Senado para que a resolução do CNJ, que facilita a conversão da união estável entre casais homossexuais em casamento, ela deixe de existir. Né? Então, apesar de a justiça e de muita luta a gente conseguir alguns avanços nesse sentido, a gente percebe que há um movimento contrário a isso, né? Ainda menor do que o movimento em favor, mas é um movimento em contrário a isso em pleno século XXI. Eu acho que as conquistas acontecidas não permitem o retrocesso social. Eu acho que a conversão da união estável em casamento é uma decisão do CNJ, né, que determinou aos cartórios de registro civil de casamento que processassem os processos de habilitação e celebração de casamento de quem fosse, até lá, casais homoafetivos ou heteroafetivos. Né? Eu acho que isso não volta atrás. A Constituição prevê, em um dos seus princípios, o não retrocesso social. E a essa altura, qualquer modificação
vai constituir um grande retrocesso social. Mas depois dos direitos é trabalhistas, a gente não pode é uma revolução se assegurar ao muito contrário. nisso. Confiar tanto. Enfim, mas esperamos que não Mas no aconteça. direito trabalhista, eu vou falar porque quem já está formado há tantos anos na vida, com 45 anos de exercício profissional, a gente já praticou um pouquinho de cada. Mas o direito trabalhista, digamos, não estou defendendo, mas enfim, é um direito social. E a CLT é de 50. Nós estamos no milênio onde haveremos de fazer adaptações Sim, claro. circunstanciais, mantidos os direitos adquiridos, né? Mas eu acho que na nossa legislação a gente tem um instituto muito interessante, que é amicus curiae das casas do Congresso, né? Que é o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Nos estados temos nossos IBDFANzinhos em cada um e fazemos parte, etc. Então, é um instituto onde todas essas questões contemporâneas do direito de família foram visitadas, revisitadas, reescritas, não é? E com força política para introduzir essas modificações. Então, eu acho que o que avançamos, temos que continuar fazendo isso para melhorar os institutos, não é? Para dar mais segurança, não para extinguir. Claro. Não faz sentido. Infelicitaria o homem, não é? O homem é a humanidade. Eu acho que o que queremos é ser feliz, constituir e ter no direito um aliado desse reconhecimento, né? Porque os fatos sociais existem, os doutrinadores escrevem sobre eles e o direito vem e regulamenta. Às vezes vem de uma forma tardia. Uma velocidade diferente. Vem, às vezes, de forma tardia, como mesmo nas filiações artificiais, está demorando de chegar. A gente só tem um artigo no Código Civil, que é recente, é de 2002, é pós-Constituição de 88, que trata das filiações artificiais, homólogas e heterólogas. Então, um artigo onde a gente precisaria muito mais do que isso, que consequências, não é? Qual é a segurança que podemos ter, que reconhecimento podemos ter, quais os limites, não é? A gente tem também sobre matéria uma lei de biossegurança nacional, mas também faz restrições apenas do uso desses embriões fertilizados. Mas o direito não regulamenta isso. E o que fazemos com os embriões excedentários? Os embriões que sobram nos laboratórios de filiação artificial. Não sabemos o que fazer com eles, né? E não há As igrejas, não há isso. regulamentação sobre isso. Esse é o grande desafio do estudo da filiação artificial, são os embriões excedentários. Porque para haver a fertilização, muitas vezes você se utiliza de... Por isso que tem gêmeos, trigêmeos, etc. Você usa alguns embriões. Mas sobram outros tantos, né? E você há de imaginar, e aqui eu ponho para os internautas uma reflexão, e haverão de fazer no futuro, porque certamente eu já não estaria aqui para acompanhar, mas ficarei satisfeita de onde estiver. O que fazer com eles, né? Com esses embriões? Sobram, joga fora, isso é vida humana, né? A gente tem que lembrar que os embriões são vida humana. Alguns dizem que deixa envelhecer até morrer, como nós outros, né? E então vão aumentando esse cabedal nos laboratórios de filiação artificial. Então é algo que o direito precisa ver, precisa adiantar essa legislação que já tramita no Congresso, por alguma razão ainda não está aqui entre nós vigorando, mas é necessário que se cuide disso para dar mais segurança. Tânia, outro tema bastante recorrente nessa área que a gente está falando aqui, que é direito de família, são os deveres conjugais, né? Eu vi que você escreve bastante sobre isso no livro, queria que você abordasse um pouco esse tema com a gente. Então, é curioso mesmo, e eu descobri esse estudo na sala de aula com alunos, porque a Constituição de 88 trouxe esse novo instituto da união estável. Então, a gente tem casamento, união estável e a família monoparental. Com esses três institutos, o Código Civil não soube... a Constituição é uma carta de princípios, não é? A carta que regulamenta, a lei que regulamenta é o Código Civil, a chamada lei substantiva. E então,
cabe a ele a regulamentar esses deveres conjugais. E de lá para o casamento, temos infidelidade, temos ajuda mútua, temos três ou quatro, um com relação aos filhos, mas eu destaco bem a infidelidade como dever conjugal. Outrora, lá em 16, no Código Antigo, a infidelidade era uma coisa grave. Por quê? O cônjuge infiel, e aí eu falo cônjuge, não falo nem companheiro em união estável, o cônjuge infiel, ele, na hipótese da ruptura do vínculo conjugal, ele perdia, lá em 16, metade do patrimônio dele, adquirido na constância do casamento. Independente do regime. Independente. E naquele tempo, 16, só tinha um, que era o da comunhão universal. Só esse. Só esse. Nesse regime, você é cônjuge, meieiro e você é herdeiro. Você é tudo. Até os sonhos, fantasias, ilusões, você comunga e partilha, né? Porque não tinha essa independência da mulher, que poderíamos trabalhar e poderíamos trabalhar fora, manter nosso sustento, poderíamos pensar, poderíamos votar. O voto feminino é de 38. Então, ao longo do tempo, fomos obtendo as conquistas da independência da mulher. As guerras ajudaram muito para que isso pudesse acontecer. E nos deveres conjugais, agora, em 2002, o legislador civil, ele repete, tal qual 16, os mesmos deveres. Ele disse, meu Deus, não está olhando para hoje, né? E então a gente vê que estamos em tempo da identidade eletrônica, da suposta traição virtual ou não. E depois da Constituição de 88, a gente vê que, para o direito de família, a gente tem um tripé, que é a afetividade, a igualdade e... afetividade, igualdade, eu esqueci o outro. Dignidade, pronto. A dignidade, inclusive, é um princípio que permeia a todos os direitos, né? A dignidade da pessoa humana, da Constituição cidadã, é importante. Para o direito de família, principalmente. Então, esses deveres, consubstanciados aí no artigo 1566, e para a união estável, 1724, se falo para estudantes e que estão ouvindo e quiserem ver isso, é bom ver, para estudar e para aprender. Comparados os dois dispositivos legais sobre deveres conjugais, vocês vão ver, não tem diferença nenhuma um do outro. E repete velhos casos e velhos sistemas antigos, que não nos servem mais para nada, se estamos diante de uma Constituição cidadã, onde a dignidade da pessoa humana é importante, onde a afetividade é a regra e a igualdade entre os cônjuges também. Se é assim, olha bem, olha o que eu estou dizendo e o que eu digo no livro. A gente sai da órbita do direito civil e a gente tem o acolhimento na Constituição Federal para dizer que esses deveres conjugais são absolutamente inócuos. Porque hoje, diferentemente de 1916, pelo Código Civil de 2002, a traição não perde nada, mas compromete a dignidade da pessoa humana, compromete a afetividade e compromete a igualdade. Então, esses deveres conjugais não respondem no nosso sistema de norma e penalidade, não respondem mais nesse sistema. Então, eu chego a entender e me direciono nos meus estudos a isso, de que, fugindo dos deveres conjugais, a gente vai para uma relação mais ética. Eu acho que essa é a relação da vida conjugal. Eu quero você e você me quer. Não é uma via de amor na mão dupla. Não é? E quando não mais queremos, é claro que as relações, enquanto duram, são infinitas. Né? E se não mais queremos, devemos dizer um ao outro que não queremos mais. O sexo, ele já foi dever conjugal algum dia? Já foi. O Código anterior falava em débito conjugal, imagina vocês. As mulheres tinham o dever de assistir aos seus maridos sexualmente como débito. Isso não foi recepcionado agora, Não, nem pensar. Vivemos em outros tempos. Mudou, né? Mudou completamente. Já compramos nosso batom, né? Já cortamos o cabelo do jeito que queremos, né? Mas em 64 teve uma coisa interessante.
surgiu nos anos 60, 64, por aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o trabalho da mulher, através do chamado Estatuto da Mulher Casada. Muito bem. Foi a época do grande boom industrial de São Paulo, fábricas e fábricas de Ford, de carros, não sei o quê, a instalação do grande parque de São Paulo. E precisou da mão de obra feminina, porque os homens tinham sido dizimados na guerra. Nos salvamos junto com as crianças, então precisava da mão de obra. Resultado, que as mulheres aí foram trabalhar nessas fábricas, não é? Mas o dinheiro que ganhavam do seu salário tinham que gastar na economia doméstica. Tinha os limites de poder usar. Mas de qualquer jeito já estava bom. Já estávamos indo para a rua para aprender com o próximo como é viver, para aprender com o próximo como viver, não é? E então, libertar do fogão, né? Sair do fogão, sair da costura e ter o fogão e ter a costura como algo virtuoso, não é? Como talento, não é? Se vamos e fazemos um bolo e um doce, etc. E não como uma obrigação. E não como uma obrigação. E ainda ser recriminada porque o bolo queimou, né? É verdade. Então, já começou aí a evolução da mulher no direito civil e muito importante para os deveres conjugais. É isso, e me parece que todas essas grandes mudanças, elas começam de sementezinhas, como esse exemplo que você deu, né? Às vezes uma coisa que para aquele momento não é completamente satisfatória, mas já planta uma semente que depois, mediante lutas, por direitos mesmo, se vai conseguindo um avanço na sociedade. Se vai conseguindo, com certeza. De 38, que foi a lei do voto feminino que eu falei, porque antes as mulheres eram igual a índio, não falavam, não gemiam, não choravam, não é? Apenas viviam e eram guarnecidas por seu pater família para garantir a procriação. Esse era o sentido, né? A garantir a sobrevivência da espécie humana. Para isso se mantinha guarnecida. Mas depois das grandes guerras, e aí começaram a trabalhar com restrições ainda estatutárias, mas daí foram prosseguindo. E nessa época, eu falo um pouco nesse livro, tinha uma coisa interessante e amarga, que se chamava desquite. Desquite, porque o divórcio nosso é de 77. Nós temos 30 anos de divórcio no Brasil, 77, 87, 40 anos de divórcio no Brasil. Mas até aí, 77, tinha o desquite. E o desquite era um instituto assim, extremamente discriminador das mulheres. Por quê? Eu podia me separar do meu companheiro, do meu marido, apenas de fato. De direito, eu não me desligava dele. Não tinha um processo legal que promovesse a extinção desse vínculo conjugal. Havia a separação dos corpos. Isso. Mas continuava lei, vinculada. Continuava casada. Então, quando tínhamos companheiros, tínhamos uma palavra que eu acho que eu nem acerto falar, que vocês é tão antiga, não sei se vocês que escutam, mas era amaziada com alguém, né? E esses casamentos dessa forma sobreviveram, e até em 77 foi uma corrida muito grande para que essas pessoas se divorciassem, legalizassem suas uniões. Porque, de qualquer jeito, a sociedade preconceituosa, a não saber conviver com a diferença, a ter restrições ao humano próximo a você, né? Não mantinham essas senhoras com absoluta restrição. Essas senhoras não frequentavam o clube da cidade. Se iam à igreja, as outras senhoras se afastavam. Pareciam que eram portadoras de doença, de contaminar, não é? A gente lê na literatura essas histórias, a gente tem muito no Brasil que retratam esse tempo da vida das mulheres. Então, algumas mais que levantaram a bandeira e que vamos a insistir e a frequentar as escolas e a levar os novos filhos do novo casamento para a mesma escola onde estavam os outros filhos do seu vizinho. E reafirmando que tem o direito de recomeçar uma vida, né? Não precisa se anular, né, da sociedade porque mudou de família. Porque respeitou principalmente o seu desejo, né?
Nós todos vivemos nesse mundo de nossos desejos. Se a gente lê um pouquinho a psicologia, e para fazer direito de família eu tenho que arranhar a psicologia com respeito aos psicólogos, mas a gente tem que buscar lá em Lacan e Freud esses conceitos. Simone de Beauvoir a gente tem que ler para compreender as evoluções femininas, como se processaram, e compreender principalmente a alma humana, não é? E a alma feminina. Esse é o nosso mistério, quando em sala de aula, quando em mesa de fórum, em mesas de litígios duros, muitas vezes duros, que exigem de nós próprias, um sofrimento, não é? Os clientes não sabem quanto sofremos, não precisa saber. A gente chora por dentro. É complicado para o profissional ali também, né? E não é, a gente fica extremamente sentida, e quando envolve crianças e outros sentimentos ainda, mais ainda. Mas as mulheres sofreram muito até alcançar suas leis próprias aos poucos. Por exemplo, em 68, e a gente tem até hoje, a lei de alimentos, ela é de 68. Olha quantos anos nós temos. Essa é a lei que a gente processa alimentos hoje ainda no fórum, e que a gente requer para os menores, para os maiores, para os cônjuges entre si, de forma transitória, mas essa mesma lei. E essa lei, criada em 68, foi a época também do grande surgimento. Os fatos históricos influenciando o direito é a regra da nossa Petrobras, da nossa empresa nacional, não é? E nessa época tinham os funcionários da Petrobras altamente remunerados, não é? E então tinha uma das folhas, isso eu fiz uma pesquisa ainda estudante, a folha de pagamento de maior desconto de pensão de alimentos. Porque começaram a ganhar mais e aí podiam ter mais companhias, além da sua senhora, não é? E então, não raro, filhos, e esses filhos tinham direito à pensão de alimentos. E então, essa é uma lei que é um instituto de 68, que sobrevive até hoje, útil e boa, não é? Você não precisa desmanchar as leis boas para não incidir nos nossos retrocessos, né? E daí foram chegando as outras leis, o DNA, a Sim. pílula anticoncepcional é dessa época, dos anos 70, dos anos 80. A lei que veio e reconheceu os filhos havidos fora do casamento, que também era uma situação trágica, porque os filhos havidos fora do casamento não podiam frequentar a casa do casal. Vocês são muito jovens, talvez não tenham alcançado isso tão de perto como eu alcancei, não é? Os filhos havidos fora do casamento eram escondidos. Você imagine que dor na alma deste pai que não teve a beleza de desfrutar, não viveu a beleza de desfrutar a infância com um filho desse. Só mais tarde, muito tempo depois, que veio a encontrar assim e assado. Então, hoje, quando a gente encontra na legislação a igualdade de todos os filhos, já é um avanço É uma evolução enorme, uma evolução indiscutível. Tânia, a gente agradece a participação. Yasmin vai fazer uma última e derradeira pergunta, mas enquanto isso eu vou pedir para a Luiz fechar aqui na capa do seu livro, Deveres Conjugais e Efeitos Jurídicos na Ocorrência da Ruptura da Sociedade Conjugal. A gente agradece a sua participação aqui. É sempre interessante falar sobre temas que mexem com as pessoas no dia a dia, né? Muitas vezes a gente fala sobre temas que às vezes está distante de algumas pessoas, e família não é uma coisa que está próxima de todos nós. Então foi interessante a gente saber das evoluções, de como era, de como passou a ser. Sim. E a gente agradece bastante sua participação aqui. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço de ter a oportunidade de falar dessa caixinha preta do direito, né? O direito é a caixinha preta. E a gente tem o dever de desnudar para que isso seja uma conversa corrente do dia a dia. Tânia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação há tantos anos na sala de aula, né, com os seus alunos que são jovens, enfim, falar sobre essas configurações novas de família. Você ainda percebe que ainda há uma dificuldade de se entender essas famílias novas, de vários formatos? Existe, claro que existe. Cada um de nós chegamos com uma formação para a sala de aula. Chegamos de um lugar para a sala de aula. E desse lugar trazemos realidades nossas, nossos preconceitos e identidades. Eu acho que nós, que encontramos com a juventude, o nosso dever é desmistificar essas ilusões
que o diferente nos faz mal, não é? Me lembro do tempo do comunista, que o comunista belisca, faz mal, né? Não tem nada disso. Somos todos humanos e iguais. Merecemos o lugar ao sol, porque nasceu para todos, não é? E merecemos principalmente ser felizes, não importa a forma. E isso é a evolução que aos poucos eu sei que a juventude vai chegando. Me reconhece dessa forma nos corredores. Professora, ninguém fala como você. Eu fiz ainda bem. Obrigada, Tânia, pela participação. Muito obrigada. Pauta Livre finalizando, né, Rafael? Isso aí, a gente volta com mais um programa Pauta Livre especial para vocês aí que acompanham sempre os nossos programas na próxima segunda-feira. Até lá. Até mais.